Os parques públicos são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos paulistanos. Patrimônio da sociedade precisam de uma gestão conjunta com usuários e poder público. É isso que garante a Lei 13.539, de 2003, do vereador Carlos Neder. O vereador planeja ampliar a lei e, por isso, reuniu no dia 10 de setembro os conselheiros dos parques e a sociedade para discutir como tornar a participação dos cidadãos mais forte na gestão desses equipamentos. A ideia é que a gente ouça a experiência, a manifestação dos vários segmentos, que vocês possam pontuar aspectos que, 8 anos depois, nós poderíamos estar incorporando na legislação ou corrigindo na legislação para aprimorar o funcionamento desses conselhos gestores. Isso vai me levar à apresentação de um projeto de lei, ou alterando em parte a legislação existente, ou substituindo-a por um outro tipo de legislação, como nós estamos propondo na área da saúde. Então, eu vou passar a palavra para os componentes da mesa, para que possam fazer uma saudação, já adiantando algumas opiniões que têm acerca da existência e do funcionamento desses conselhos, eventualmente algumas sugestões de modificação, ainda não em detalhe. Depois nós vamos abrir a palavra para o plenário, para quem queira se manifestar, e ao final nós vamos expor aqui no telão a lei propriamente dita, seguida do decreto e da lei do CADES, para que a gente possa, tendo já recebido sugestões e comentários, analisar concretamente que mudanças seriam feitas. E eu combinei com o secretário Eduardo Jorge e com o doutor Hélio Neves e com algumas pessoas com quem eu conversei, que nós faremos depois uma segunda reunião, esta mais ampla, com a presença deles, para nós chegarmos a uma redação final do projeto de lei. Durante os trabalhos, o vereador ouviu as preocupações e apresentou as principais propostas que pretende incluir numa nova lei. E 8 anos depois, nós estamos aqui fazendo uma análise se ela permanece atual ou não. O primeiro artigo, ele prevê a criação no âmbito de cada parque municipal com caráter permanente e deliberativo, e à época houve uma grande discussão se nós deveríamos firmar esse caráter deliberativo dos conselhos, o conselho gestor com a finalidade de participar do planejamento, gerenciamento e fiscalização das atividades do parque. Vejam, portanto, que foi colocado o caráter permanente e deliberativo e as atribuições são amplas, dizem respeito a planejamento, gerenciamento e fiscalização das atividades. Já no parágrafo único, fala que eles contarão com recursos orçamentários necessários ao pleno desenvolvimento de suas atribuições. Que orçamento é este? É o orçamento da própria Secretaria do Verde. A questão é, e foi levantada aqui hoje, se nós deveríamos ter alguma outra maneira de pensar a destinação de recursos para que, de fato, os conselhos possam contar com uma infraestrutura e uma agilidade maior no desenvolvimento das suas ações. O artigo 2º trabalha com o conceito de um conselho tripartite, mas foi aqui aberto um debate se, em determinadas situações, em determinados ambientes, o conselho deveria ter um caráter regional quadripartite e não apenas tripartite. Representantes de vários segmentos expressaram críticas e questionamentos à atual gestão dos parques. Esse tipo de... age dessa forma sem passar nada nem para os gestores, nem para a comunidade, não pede a opinião dos usuários, né? Se a gente está para trabalhar para o usuário, então, qual o papel do usuário? Que, infelizmente, a gente não conta com recurso orçamentário, então eu não sei se é interessante manter esse parágrafo único na lei. Nós temos um grande papel de dar vida a estas letras desta lei. E que nós somos capazes para isso é porque nós estamos aqui. Não há essa previsão na lei, a questão do curso de capacitação, antes de assumir o mandato. Eu vim aqui para representar o Jardim São Francisco, porque tem muita coisa que precisa ser dito aqui, que nem mesmo moradia, inclusive, perto do parque que está sendo construído lá.
Os pessoal desmatou mais ou menos 100 árvores, mais ou menos. O Parque Independência ele tem 3 administrações diferentes. A Secretaria da Cultura e a USP, que seria o governo do Estado, né? Então, mas a maioria da população não sabe disso. Então, tudo que acontece no parque referente à Secretaria da Cultura, as pessoas vêm cobrar o Conselho, mas o Conselho não tem como atuar. A cidade tem hoje 65 parques municipais e poderá chegar a 100 com a implantação dos novos parques lineares. Por isso, é preciso que os parques não sejam desfigurados e cumpram o papel de espaço rico em qualidade ambiental. A sociedade tem que enfrentar as ameaças constantes a esses espaços públicos, denunciaram os presentes. Que nós temos no nosso parque, igual eu falei, no Parque Lajeado ele é pequeno, de pequeno porte, mas nós temos um problema seríssimo. É um riacho que passa no fundo do parque e recebe o esgoto dos moradores vizinhos. Houve uma reunião no Parque Lajeado com representante da Sabesp, da subprefeitura, e eu lá estava com mais 2 colegas, e junto com a administradora, no dia 14 de julho de 2010. E, como vemos, já faz mais de um ano que essa situação se arrasta e, de concreto, não temos nada. O que eu acho que valeria a pena insistir, e aí eu estou pedindo o apoio do vereador Néder, enquanto legislativo, e alertando os conselheiros, é que nós temos que lutar para mudar a forma de uso e ocupação do espaço no entorno dos parques. Por quê? Hoje São Paulo vive um processo de especulação imobiliária predatória. Nossa cidade está virando um paliteiro de prédios de alto padrão, muitas vezes, que diz respeito à sustentabilidade urbana, que vão contra, inclusive, a qualidade de vida da população, e essa especulação imobiliária está se aproximando dos parques. Então, o que vai acontecer? Se nós não fizermos nada, os nossos parques vão se tornar reféns, cercados por um paredão de concreto, de prédios de alto padrão, muitas vezes, e que faz com que o povo de São Paulo perca o direito que ele tem ao horizonte, o direito que ele tem à fruição da paisagem, e precisando que adotemos os mesmos procedimentos que outros países adotam, que no entorno de parques públicos você tem um limite que você não pode construir, e aonde você começa a construir, os prédios vão aumentando a altura gradativamente. Então eu começo com prédios baixinhos, intermediários e altos. Por que isso? Porque o horizonte de um parque, ele precisa ser usufruído por todo o povo paulistano. Se isso não ocorre, esses paredões vão se fechando e esse horizonte é privatizado para alguns que têm o poder aquisitivo de comprar apartamentos que geralmente em média custam de 700 a 800 mil reais. Diante das questões, o governo municipal tenta explicar os seus limites. A gente, efetivamente, a gente tem buscado, né, essa questão da participação. E também o que a gente entende, que dentro das atribuições, né, e das competências, como o vereador falou, que a lei que criou os conselhos coloca, eles têm uma ampla condição de participação. Agora, eu acho que também, como foi dito várias vezes hoje, é um processo em aprimoramento. E para todas as partes. Eu acho que é um processo de aprimoramento para o poder público e é um processo de aprimoramento da sociedade civil em relação a essas questões. Para o vereador, o debate levantou aspectos importantes para uma atualização da lei dos conselhos gestores. Eu acho que ela cumpriu exatamente a função que nós pretendíamos, que era ouvir os próprios conselheiros se pronunciando sobre a experiência de funcionamento desses conselhos durante 8 anos. A lei é de 2003. De lá para cá nós temos uma nova legislação que disciplina a questão do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na cidade de São Paulo, e nós precisamos fazer adequações na lei que trata dos conselhos gestores de parques. O que eu observo é
que aos poucos a cidade está se apropriando desse mecanismo de democracia participativa, as pessoas estão acompanhando mais de perto o planejamento, as atribuições dos parques e muitas vezes não têm conhecimento de até onde elas podem ir no exercício dessa função de controle público. Então nós conseguimos hoje várias sugestões de modificação da lei e a partir daí nós faremos um segundo momento, que é diante de uma proposta de uma alteração do projeto de lei, trazer aqui a própria Secretaria do Verde e do Meio Ambiente para negociar com a Secretaria uma alteração da lei, atualizando-a de acordo com os desafios que estão colocados hoje na cidade. Para dar continuidade ao debate, o vereador irá realizar, no dia 10 de dezembro, às 10 horas da manhã, um novo encontro com a presença do secretário do Verde e Meio Ambiente,